Fala campeões, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas para você turbinar as perguntas dos seus flashcards, deixá-las muito mais concisas, direto ao ponto, fazendo com que elas fortaleçam muito a sua capacidade de recuperar a informação, resgatar a informação da sua memória e tornar o seu estudo com o Anki flashcard muito mais fluido, muito mais produtivo, muito mais dinâmico, sem causar aquela demora na resolução dos flashcards ou qualquer tipo de esquecimento. Então vamos lá para a primeira dica. Então vamos utilizar como exemplo aqui um PDF do Estratégia Concursos. E a primeira dica é a seguinte: identifique a ideia central daquilo que você estiver estudando. Então nós estamos diante aqui de uma aula de atos administrativos, estamos aqui no ponto de vinculação e discricionariedade. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você começar a estudar é identificar a ideia central, para você ter uma visão do todo primeiramente, para depois ir descendo para os conceitos mais específicos, para as partes do conteúdo, aquelas partes mais micro. Então vamos lá. Primeira pergunta que nós temos que fazer aqui: o que é um ato administrativo? Primeira pergunta, uma pergunta mais aberta, tá bom? Então a gente vai colocar o conceito. O conceito é breve. É toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, ok? Então colocamos aqui um conceito aberto. A primeira dica é utilizar conceitos abertos quando você vai ter o primeiro contato com a matéria. A gente vai estudar vinculação e discricionariedade, também um conceito aberto. O que é vinculação? O que é um ato discricionário? O que é um ato vinculado? É esse o que é, beleza? Tudo bem, isso daí é a forma que a maioria utiliza, mas essa segunda dica eu tenho certeza, a segunda e a terceira, que vai mudar muito aí a qualidade dos seus flashcards. Qual seria essa? Ao invés de você simplesmente colocar o que é um ato vinculado, por exemplo, você vai fazer o seguinte: você vai usar uma pergunta fechada. Então essa segunda dica, ela se chama pergunta fechada. O que seria isso? Você vai colocar, tá, uma pergunta na qual ela só vai ter uma resposta, essa resposta vai ser uma palavra. Ela é fechada, então ela não dá margem para você querer utilizar um conceito, alguma coisa ampla, é uma coisa bem direto ao ponto, uma pergunta fechada. Então, por exemplo, aqui você vai ler o conceito de ato vinculado e ao invés de colocar ali o conceito na literalidade no verso, você vai fazer o seguinte. Então, por exemplo, qual ato que não dá margem alguma de liberdade ao administrado? Tá? Então, por exemplo, você pode fazer essa pergunta aqui, ou você vai ler, entender e fazer uma pergunta através do seu entendimento, entendeu? Mas a gente vai chegar aqui no mesmo caminho. Qual ato que não dá margem alguma de liberdade ao administrado? É um ato vinculado. Um ato vinculado. Tá bom? Então essa pergunta fechada, ela vai fazer com que você recupere mais rápido a informação na sua memória, não fique demorando para tentar lembrar, ou de repente você não vai ficar frustrado porque você não lembrou do conceito ali na literalidade. Então perguntas fechadas são muito eficientes na hora da revisão, beleza? A terceira forma que você pode utilizar para fazer perguntas muito eficientes é transformar definições literais em perguntas. Então é muito parecido com essa pergunta fechada, é muito parecido, mas a pergunta fechada ainda você pode modelar a pergunta. Já quando você utiliza a estrutura de definição na pergunta, quando você transforma uma definição em pergunta, você também obtém uma resposta curta, uma resposta direta ao ponto, mas ao mesmo tempo você já está memorizando a definição na pergunta. E com uma resposta bem curtinha vai facilitar muito o resgate da informação, tornando aí a sua revisão muito mais fluida, muito mais rápida. Então vamos utilizar um outro exemplo aqui ainda dentro desse contexto de atos administrativos. Então nós temos os atributos dos atos administrativos, ok? Então tem lá a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutividade.
Vamos utilizar aqui a imperatividade, tá? Então vamos supor, tá, que o conceito de imperatividade, então, é o seguinte: os atos administrativos se impõem a terceiros independente de sua concordância, criando obrigações ou impondo restrições. Então, ó, a gente vai copiar. Os atos administrativos se impõem a terceiros independente de sua concordância, criando obrigações ou impondo restrições. Esse é o atributo chamado, a gente vai colocar aqui no verso, imperatividade. Entenderam? Então, olha só que legal. A gente usou o conceito literal, tá? Os atos administrativos se impõem a terceiro, independente de sua concordância, criando obrigações ou impondo restrições. É o conceito do atributo da imperatividade. Então, esse é o atributo chamado imperatividade. Você só tem que lembrar do nome do atributo e não do conceito na literalidade. Porque às vezes a gente se força a tentar lembrar na literalidade e a gente começa a se frustrar porque não se recorda ou acha que a gente só vai aprender se a gente tem em mente na ponta da língua um conceito literal. Mas lembre-se, você não está se preparando para uma prova oral, você está se preparando para uma prova objetiva. Então você tem que ser objetivo no seu estudo, bem direto ao ponto. Vamos ver como ficaram esses flashcards na prática. Vamos lá. Então, lembrando aqui, o que é um ato administrativo? Nós utilizamos a primeira forma e a primeira dica, que é fazer uma pergunta para a gente ter uma visão do todo da matéria. Essas perguntas mais abertas a gente vai fazer para ter uma visão geral da matéria que a gente está estudando. Então você vai lá bem direto. O que é um ato administrativo? E a gente colocou aqui uma resposta curta do conceito de ato administrativo. Esse outro aqui, ó, os atos administrativos se impõem a terceiros, independente de sua concordância, criando obrigações ou impondo restrições. Esse é o atributo chamado imperatividade. Então, nós utilizamos um conceito para criar um flashcard, para criar uma pergunta. E, por fim, esse flashcard, que nós utilizamos uma pergunta fechada para criá-lo. Então, uma pergunta que ela não vai dar margem de ambiguidade de resposta ou vai fazer com que você formule uma resposta muito grande. Ela é bem direto ao ponto, é um flashcard com uma pergunta fechada. Qual ato administrativo não dá margem de liberdade ao administrado? Que ato é esse? É o ato vinculado. Então, essa pergunta te força a lembrar de uma palavra-chave. Uma pergunta bem direta ao ponto. Então, revisando aqui as 3 formas para tornar as perguntas muito mais eficientes e produtivas, quais são as 3 formas? Utilizar um conceito central, a gente utiliza isso quando a gente está tendo o primeiro contato com a matéria para ter uma visão do todo. A segunda forma é utilizar uma pergunta fechada, uma pergunta que não vai dar margem aí para você criar uma resposta com ambiguidade ou uma resposta muito comprida, ela é bem direto ao ponto. E a terceira forma, que é você utilizar uma definição, pegar uma definição e transformar essa definição em uma pergunta. Então, são essas 3 formas que você pode utilizar agora. Eu quero que você utilize agora. Depois vem aqui e comente como estão as suas revisões a partir do momento que você começar a aplicar essas 3 formas aí de elaborar perguntas, beleza? Então, qualquer dúvida aí deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia, deixe sugestões de vídeos também sobre Anki Flashcards, sobre estudos, compartilhe com alguém que esteja estudando, se você queira ajudar também, deixa aquele seu like e lembre-se, hein, a vitória é para todo aquele que crê, vamos para cima vencer as bancas examinadoras. Fui!